Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui pra falar novamente sobre um assunto que eu amo tanto quanto livros, que é cinema. Hoje eu tô estreando um novo quadro aqui no canal, o Curiosidades Clássicos. Nesse quadro eu vou estar sempre comentando curiosidades a respeito de algum filme clássico do cinema. E pra estrear esse quadro eu vou comentar sobre um filme que, além de ser um clássico do horror, é um dos meus filmes favoritos, The Birds, Os Pássaros. Lançado oficialmente em 28 de março de 1963, The Birds, Os Pássaros é considerado o segundo filme mais famoso do mestre absoluto do suspense Alfred Hitchcock. O filme é baseado no conto The Birds, de 1952, da escritora britânica Daphne du Maurier. Com certeza, um sucesso de bilheteria, de crítica e com um imenso legado, este é considerado o segundo filme mais famoso do mestre do suspense, embora seja considerado por alguns como o seu filme menos Hitchcock. O filme detém uma nota crítica excelente, incríveis 96% de aprovação crítica no site do Rotten Tomatoes. O filme acompanha a história de Melanie, uma jovem rica que viaja para uma cidade no litoral chamada Bodega Bay, no intuito de encontrar um certo rapaz que conheceu na cidade. No entanto, assim que Melanie chega nessa cidade, toda a região começa a ser atacada misteriosamente por várias espécies de pássaros, que brutalmente atacam os humanos sem nenhuma explicação. Bem, como eu já falei, esse filme foi lançado em 1963 e custou com um orçamento de mais de 3 milhões de dólares. O que para hoje não é muita coisa, mas na época eram outros 500. 3 anos antes, Hitchcock tinha chegado aos cinemas com seu filme mais famoso, Psicose, que foi basicamente um filme com que Hitchcock fez com um orçamento meio minguado e que só se tornou um imenso sucesso e um grande clássico devido à sua genialidade, tanto pela parte de saber dirigir bem o filme, quanto pela parte de fazer uma boa divulgação. Sendo assim, no seu filme seguinte, a Universal Studios tratou de ajudar o diretor e dar uma boa quantia para que ele dessa vez fizesse outro grande sucesso. O filme faturou quase 11 milhões e 500 mil dólares de bilheteria, quase 4 vezes o quanto custou para ser feito. Hoje realmente não é assim muita coisa, mas na época era outros 500. E hoje agora vamos comentar algumas das curiosidades a respeito deste clássico, a começar pela aparição de Hitchcock no filme. Porque, como a gente sabe, Hitchcock sempre gostava de fazer uma pontinha de nada de aparição ou a participação especial em seus filmes. E no caso de Os Pássaros, ele aparece logo no começo da história. Quando Melanie, a protagonista da história, interpretada por Chip Hedren, entra em uma loja de animais na cidade, bem na primeira cena do longa, podemos ver um senhor saindo da loja acompanhado de 2 cachorrinhos. E esse é justamente Hitchcock passeando com seus 2 cachorros. Outra curiosidade sobre esse filme é que ele não possui basicamente nenhuma trilha sonora. Não temos um fundo sonoro, não tem música, não tem tema de som, nem na cena de emoção, nem na cena de ataque, nada. O filme realmente não possui uma trilha sonora. Com exceção de alguns trechos, tipo uma música tocada no rádio, uma música que as crianças cantam na cena da escola. Basicamente isso, mas não é realmente uma trilha sonora oficial. Além de que o filme também foi um dos primeiros a não exibir no final o clássico The End. Até onde eu sei, isso foi uma decisão do próprio Hitchcock, afirmando que o filme não possui o clássico The End no final, porque aquela cena final não é realmente o final da história. Não é exibido para dar a entender que aquele não foi o verdadeiro final dos personagens. Ainda aconteceu mais coisas com eles, ainda teve mais história pela frente depois daquilo. Porque realmente, a gente for parar para analisar, o filme termina com um final de certa forma inaberto. Uma coisa que é preciso se lembrar: em 1963 ainda não existia muito bem CGI. Ou seja, fazer esse filme só de efeitos especiais não deu. O que significa pássaros de verdade foram usados nas gravações. Sim, segundo Hitchcock, mais de 3.200 pássaros foram usados para a gravação do filme. Pássaros treinados. Segundo o próprio Hitchcock, os corvos eram os mais inteligentes. E segundo Rod Taylor, que interpreta o protagonista da história, as gaivotas eram alimentadas à base de vinho ou era de cerveja, alguma coisa do tipo, para que assim elas não voassem muito longe e permanecessem perto das locações. Um dos fatos mais curiosos do filme e que até hoje gera muita teoria em cima do clássico é que não há explicação em momento algum do filme para a razão dos pássaros estarem atacando os humanos.
Why are they doing this? Why are they doing this? Em nenhum momento o filme se preocupa em explicar a razão de por que aquilo tudo está acontecendo. E obviamente isso gerou várias dúvidas e várias teorias. Na época mesmo, muita gente ficou se perguntando, tentando formular explicações para o que estava acontecendo. E Hitchcock... Bem, gente, Hitchcock, ele era um ótimo exemplo de pessoa que podia não ser tanto uma fera no pessoal quanto no profissional. Porque, embora realmente fosse um diretor genial, como pessoa, ele não era lá essas coisas. Tanto que uma das suas célebres mais famosas é Ator Pra Mim É Gado, no qual ele deixa bem claro o quanto ele se enquadra superior e classifica os atores como inferiores e basicamente insignificantes se comparados a ele, o diretor. E obviamente Hitchcock pegou ar com os estudiosos que estavam tentando buscar teorias para explicar por que os pássaros atacam no filme. As palavras dele sobre isso foram as seguintes: os idiotas estúpidos. Como eu não sei o que estou fazendo, minha técnica é séria. Sempre estive consciente do que faço em toda a minha carreira. Então tá, né? Mas Hitchcock mais tarde chegou sim a dar algumas explicações a respeito do filme e por qual a motivação daquilo que está acontecendo. Uma explicação meio extrema, mas que foi basicamente a primeira que surgiu. Que foi que o fato de que os pássaros chegaram a uma época que eles estavam revoltados com a humanidade, estavam cansados de serem explorados, aprisionados, mortos, depenados, devorados. Então um belo dia resolveram se unir e se rebelar contra os humanos. Então tá, né? E tipo assim, gente, com alguém como Hitchcock comandando tudo, não é de se esperar que sim, o filme teve alguns eventos conturbados nos bastidores. Quem realmente mais sofreu com isso foi Chip Hedren, a protagonista do filme. Segundo algumas versões que eu ouvi dizer, Hitchcock realmente fez da vida de Chip nos bastidores do filme uma coisa complicada. Em parte porque o cara se interessou sexualmente pela atriz, em parte porque ele estava tentando melhorar o desempenho dela nas gravações. Em alguns momentos, realmente a gente consegue perceber que a Chip não era uma atriz muito expressiva. Então, com o intuito de tentar criar uma atuação mais realista de Chip durante as gravações, Hitchcock começou a fazer pressão psicológica na moça. Em alguns momentos, ele orientava que as pessoas soltassem os pássaros que estavam sendo usados nas gravações sobre Tipton. Não foi uma, duas vezes, foram várias. Nisso, a atriz realmente sofreu alguns ferimentos sérios. A cena lá perto do final, em que a personagem Melanie é atacada pelos pássaros, levou cerca de uma semana para ser gravada. E nas gravações, a atriz tinha os pássaros amarrados a seu corpo e os mesmos ficavam atacando-a. Nesse evento, Chip teve vários ferimentos no rosto e quase teve o seu olho arrancado. Como se não bastasse, Hitchcock estava interessado muito na atriz, não só na carreira profissional. O mesmo chegou a contratar pessoas de sua equipe que perseguissem Chip fora dos bastidores, seguissem cada passo dela, além de que ele fazia uma certa pressão psicológica na atriz nos bastidores, algo que estava realmente deixando Chip muito estressada. Mas como ela ainda não era muito conhecida na época, como ela ainda era praticamente uma anônima, ela tinha que aguentar aquilo calada, senão a carreira dela de atriz não ia decolar. Só que chegou num ponto que realmente teve um colapso nervoso e rejeitou as investidas de Hitchcock. Você pensa que ele aceitou isso numa boa? Não. Hitchcock fez questão de prender Chip em um contrato de 5 anos. Ela passaria 5 anos sem poder trabalhar com mais ninguém em Hollywood. Machista? Terminadas as polêmicas, terminadas as gravações, o filme foi lançado e, como eu disse, foi um grande sucesso. Exibido 5 anos depois a sua estreia nos cinemas pelo canal NBC, o filme foi um grande sucesso e também teve uma ótima avaliação crítica, chegando a ser o filme mais bem avaliado pela crítica até então. O filme também rendeu, óbvio, prêmios. Chip Hedren ganhou o Globo de Ouro naquele ano de melhor atriz graças a este papel, e o filme também foi indicado ao Oscar de melhores efeitos especiais, mas perdeu para o longa de Cleópatra. Isso basicamente faz de Hitchcock como o diretor mais injustiçado da história do Oscar, né? Porque, tipo, é claro que alguns filmes dele ganharam sim Oscars, mas ele nunca levou um Oscar como melhor diretor. Mostrando que também deixou um belo de um legado de sua contribuição para o cinema, vários anos depois
Foi feita uma votação pela revista The Times e o canal 5 no Reino Unido para eleger os melhores filmes de terror. E Os Pássaros figura em 7º lugar como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Coincidentemente, Hitchcock aparece outras 2 vezes na lista também. Enfim, e hoje, passados mais de 55 anos, o filme é inegavelmente um clássico, pois várias cenas ficaram marcadas para sempre na memória do cinema, como a cena em que Mallory viaja de barco até a ilha, a cena em que os corvos atacam as crianças na escola e, é claro, a cena em que as gaivotas atacam toda a cidade na rua próximo ao bar. Então foi isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você gosta de livros. E se você gosta de clássicos do cinema, compartilha esse vídeo com todos os amigos fãs de clássicos do cinema, fãs de filmes de terror. E me siga nas minhas redes sociais, que tem o link de cada uma delas aí na descrição. Aí vocês podem acompanhar tudo que eu ando lendo, que eu tô sempre lá postando resenha das minhas leituras. Então foi isso, galera. Valeu. Falou.